Vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos um pouco juntos na palavra do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Ezequiel 37. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar no show, na sua Bíblia. O poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu Espírito ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos, e ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetiza a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei a vida entrar novamente em vocês, colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. Então eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos e carne, e depois de pele. Apesar disso, os corpos ainda não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho do homem, profetize ao Espírito e diga: assim diz o soberano, o Senhor, ó Espírito, venha dos quatro cantos da terra e sopre nesses corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida, e levantaram, e eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Amém? Pode se assentar. Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre vidas secas, se elas podem reviver. Charles Dickens, ele escreveu no seu livro chamado Chamados de Volta à Vida, seu livro intitulado Chamados de Volta à Vida, a história do Dr. Alexandre Manet, que por motivos políticos ficou preso durante 18 anos em total isolamento, sofrendo torturas físicas e psicológicas. Após tanto tempo de aprisionamento, longe da família, longe dos amigos, o Dr. Manet perdeu o seu senso de identidade. O seu novo nome agora era número 101 da Torre Norte. Ele perdeu também a sua saúde, a sua capacidade de pensar e de se emocionar. Mas o mais triste de tudo isso é que o Dr. Manet perdeu a sua esperança e perdeu a sua fé. Seu estado era de um morto-vivo e a sua cela era o seu túmulo. Passados 18 longos anos, ele foi libertado. E os seus familiares e amigos que o recebeu na porta da prisão disseram para ele: venha, Manet, você foi chamado de volta à vida. No texto que nós lemos, nosso texto base, nós encontramos uma situação semelhante. Agora não apenas de um homem, mas de uma nação inteira de mortos-vivos. O Vale de Ossos Secos certamente é uma das passagens mais intrigantes
da Bíblia. O texto está situado no tempo, no ano de 597, e nos conta um pouco da história do cativeiro do povo judeu. Neste ano de 597, os exércitos da Babilônia forçaram a cidade rebelada de Jerusalém a se render e levaram cativos para a Babilônia os líderes judeus e o próprio rei de Judá, conforme escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 24, 10 e 16, de onde eu cito alguns versículos para a gente ter uma ideia do que passou aquele povo. Diz assim: nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Ele tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e quebrou os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, a todos, e os artífices e os ferreiros. Ninguém ficou na terra, senão o povo pobre da terra. E alguns anos depois, já no reinado de Zedequias, Jerusalém se rebelou novamente, e então Babilônia arrasou a cidade de vez. Destruiu o seu templo, o símbolo da sua fé, deportou o seu povo para a capital do Império Babilônia. O futuro era incerto. Eles temiam desaparecer da face da terra, assim como aconteceu há 1,5 século antes com a sua nação irmã Israel. O povo de Israel foi espalhado por todo o Império Babilônico e evaporou-se como névoa na história. Ficou conhecido como as tribos perdidas de Israel. O exílio do povo de Deus foi muito mais além do sofrimento físico, muito mais além da ferida na alma. A sua fé se tornou uma pilha de pedras e a sua esperança um monte de ossos. Como nação, o povo estava morto, o sonho havia acabado. Este é o contexto histórico no qual se encontrava Israel. O Salmo 137, um dos mais conhecidos salmos de lamentos, retrata bem o sofrimento do cativeiro. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as nossas harpas e as nossas liras nos galhos dos salgueiros. E para aumentar a nossa dor, os babilônios nos pediam: cante para nós uma canção de Sião. O verso 11 do nosso texto base nos dá uma ideia do sentimento popular daqueles dias. Nossos ossos estão secos e a nossa esperança está perdida. Nossa nação acabou. Este é o tipo de lamento que expõe a dor mais profunda do homem, aquela que alcança os nossos ossos. Salmo 31, 10 diz assim: minha força acabou por causa da minha miséria, e os meus ossos se desgastaram. Salmo 6, versículo 2 diz assim: os meus ossos tremem de agonia. Salmo 102, versículo 3 diz: os meus ossos queimam como uma fornalha. Veja, citar os ossos nas dificuldades era comum, era quase um ditado popular. Que resposta divina poderia ser mais adequada do que a visão do vale de ossos secos? A visão do vale de ossos secos é uma resposta poética e profética
para a desesperança do povo, uma resposta para o seu sofrimento, para a saudade da terra natal, para o seu distanciamento de Deus. Essa era a resposta no vale de ossos secos. E nós podemos pensar nessa noite, como nós estamos? Qual é a visão da nossa condição espiritual nessa noite? Se Deus enviasse Ezequiel hoje para falar com você, qual seria a visão que ele entregaria para nós? Quais são as circunstâncias da vida que nos empurram para o vale? Porque elas existem. As circunstâncias da vida existem e elas nos empurram para os vales. É assim mesmo. O que nos mantém cativos? O que nos afasta de Deus? O que está matando a nossa alegria de viver, a nossa esperança e a nossa fé? E principalmente, como sair desse vale de ossos secos e voltar à vida? O que nós precisamos fazer? No texto lido, existem pelo menos 3 condições que precisam ser observadas para que um reavivamento espiritual ocorra nas nossas vidas. E a primeira condição que precisa ser observada é uma confrontação divina. No versículo 1 e 2, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez passar em volta deles, e eis que eram os secos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Confrontação. Existe uma parábola moderna, e eu digo que é uma parábola porque há um ensinamento nesse conto, que diz que um novo pastor chegando a uma cidade, recém-chegado a uma cidade nova onde ele iria pastorear, ele gastou os seus primeiros 4 dias fazendo visita para todos os membros da sua igreja. Todos quantos ele visitava diziam que a igreja estava morta. Olha, pastor, não precisa perder o seu tempo, porque essa igreja já está morta. E no primeiro domingo, ninguém veio, ninguém apareceu para o culto. No segundo, também não apareceu ninguém. E o pastor então teve uma ideia, colocou uma notícia no jornal local, dizendo que no próximo domingo haveria uma cerimônia fúnebre cristã, para que todos os membros, toda a comunidade pudessem se despedir daquela igreja morta. Curiosamente, no dia marcado, uma grande multidão apareceu. A igreja lotou para acompanhar aquele funeral. E na frente do púlpito eles viram um caixão fechado, coberto em flores. E depois que o pastor entregou a mensagem fúnebre, ele abriu o caixão e pediu que a multidão fizesse fila em frente ao caixão, um após o outro, para prestar as suas últimas homenagens à igreja falecida. E cada um que se inclinava dentro daquele caixão para ver o que tinha dentro, logo se erguia assustado, com um olhar de vergonha e de culpa. Isso porque naquele caixão havia um espelho. Você já deve ter ouvido essa história, mas ela se encaixa muito bem na mensagem de hoje. Aquelas pessoas que olhavam para dentro do caixão para ver a igreja morta, viam seu próprio reflexo. A visão de Ezequiel serviu como um grande espelho para o povo judeu. Nesses espelhos eles puderam ver a sua real situação. De vez em quando é bom ter um espelho diante da gente. E as mulheres que o digam, não é verdade? Elas gastam
horas diante de um espelho, se arrumando, não é? Corrigindo ali algumas possíveis imperfeições, não é verdade? Sabe por que a gente gasta tanto tempo diante de um espelho? Vamos ser francos. Porque é difícil aceitar o que o espelho nos mostra. Então a gente fica corrigindo. O espelho fala uma coisa e a gente não aceita e fica tentando corrigir aquilo. O espelho nos diz que o nosso número é 44, mas a gente insiste no 36. Não é assim? O espelho nos diz que nós temos rugas e manchas, mas a gente responde que isso não é nada que uma boa maquiagem não possa resolver. Não é assim que acontece? Confrontação é encarar a realidade dos fatos cara a cara. É olhar no espelho e ver a verdade nua e crua. Isso porque o espelho não mente. O que pode acontecer é não aceitarmos o que o espelho diz. A exemplo da rainha do desenho Branca de Neve, não sei se se lembram, que perguntava ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho respondia: olha, você tem lá suas qualidades, você se cuida muito bem, mas a verdade é que você não é a mais bonita. E assim acontece conosco. Deus nos mostra o nosso real estado, mas nós dizemos: eu não estou tão mal, eu não estou tão mal assim. E quando menos esperamos, nós somos levados cativos e passamos por muitas dificuldades, muitas provações e muitas privações. Já não encontramos Deus em lugar nenhum, e é por isso que a gente vê tantas pessoas pulando de igreja em igreja à procura de Deus, quando na verdade o problema não está em Deus. E parece que Ele também, Deus, se esqueceu de nós. Há aí um silêncio sepulcral e as nossas questões mais urgentes, elas ficam sem respostas. E então começam a surgir os pensamentos oportunistas de que Deus não existe. Ora, se a gente passa tanta dificuldade, tanto aperto, eu estou chegando à conclusão que Deus não existe, que Deus abandonou o homem à sua própria sorte. Já tem gente pregando isso. Ou ainda, que Deus morreu, como fez Nietzsche, filósofo alemão, em seu livro A Gaia Ciência, de 1882, e que ainda influencia muita gente nos nossos dias. Nietzsche escreveu o seguinte: não ouviram falar daquele homem louco em que plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Ele está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. E o homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Eu lhes direi para onde foi Deus. Nós o matamos, vocês e eu somos todos os seus assassinos. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Esse é o pensamento de Nietzsche, que às vezes nos acometem, às vezes naqueles momentos mais difíceis. Esses pensamentos desse filósofo nos vêm à mente e nós começamos a nos questionar.
A visão do vale de ossos secos de Ezequiel nos mostra que quem morreu não foi Deus, mas o homem. Não são os ossos de Deus que estão espalhados, ressecados e cobertos pela poeira do deserto. São os nossos ossos. São os nossos ossos. Somente quando percebermos a nossa real situação, através de uma reflexão honesta, uma autoanálise sincera, somente após essa confrontação com a nossa real situação, é que nós poderemos ser trazidos de volta à plenitude da vida espiritual com Deus. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. 2 Crônicas 7:14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a primeira condição. Olharmos para nós mesmos, olhar para dentro de nós, é uma introspecção. Como é que nós estamos? A primeira condição é, portanto, uma confrontação pessoal. A segunda condição está no versículo 3 e 4, que diz assim: podem esses ossos viver novamente? Eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. A segunda condição é uma provocação à nossa fé. Provocação no sentido de despertar a nossa fé. Mas por que Deus fez essa pergunta a Ezequiel? Deus não sabia que aqueles ossos poderiam reviver? Sim, Deus sabia, mas Ezequiel não sabia, ou pelo menos não estava totalmente certo disso. E a resposta de Ezequiel foi exatamente essa: Senhor, somente o Senhor sabe. Olhando daqui, de onde eu estou, a situação não parece muito promissora, mas o Senhor sabe. O objetivo da pergunta era acender a chama da fé de Ezequiel e do povo judeu. E a fé, meus irmãos, geralmente, para não dizer sempre, é exigida nas situações de impossível solução, olhando da perspectiva humana. Quando a coisa fica difícil, que a gente não vê uma luz no fim do túnel, é nesse momento que se exige a fé. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que creram diante de situações assim. Vejamos, Abraão, apesar de a sua idade avançada, acreditou que poderia ser pai de uma grande nação. Moisés, quando estava entre o exército e o Mar Vermelho, acreditou que o mar poderia se abrir. Josué, quando estava diante dos muros altos de Jericó, acreditou que eles poderiam ser derrubados. E a viúva de Serepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer a última refeição antes de morrer, acreditou que o profeta era homem de Deus. Na visão de Ezequiel, a situação também exigia do profeta fé. George Smith, um ateu, escreveu o seguinte em seu livro Ateísmo: o teísmo cristão deve ser rejeitado por toda pessoa que tenha um mínimo de respeito pela razão,
A razão e a fé são opostas, são dois termos mutuamente excludentes. Em outras palavras, Smith estava dizendo que fé é para coisa de doido. Fé é para coisa de doido. Como é que a gente vai explicar a fé? De fato, meus amados, a fé é um desafio à lógica e à razão. Veja, como profetizar a um monte de ossos? Parece loucura mesmo. Como profetizar a um monte de ossos? Como manter a fé diante de um diagnóstico médico negativo e definitivo? Como continuar acreditando depois de um aviso prévio de demissão? Como manter-se firme após uma perda inesperada? Já dizia o ditado, a fé é para os fortes, né? Porque é difícil. Também temos os nossos vales secos de ossos, que nos roubam a alegria, que nos roubam a paz, que nos roubam a esperança e que nos roubam a fé. Todos nós temos os nossos vales. E às vezes nós nos vemos dizendo: se ao menos eu tivesse fé. A boa notícia para você que acredita que tem pouca ou nenhuma fé é que a fé é algo que pode ser desenvolvido. Graças a Deus, ela pode ser desenvolvida. Basta ver que a fé tem tamanho. Em Mateus 17:20, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, um minúsculo grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai-te daqui, e ele irá. Nada lhe será impossível. Um grão de mostarda. Em Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a minha fé. Opa, então a fé é algo que pode ser desenvolvido. Nós podemos crescer em fé. A nossa fé pode crescer. E o processo é semelhante mais ou menos ao da musculação. Quem faz musculação aqui? Como você levanta a mão? Eu também precisava fazer musculação, mas não faço. O processo é semelhante, né? Há um exercício, as fibras musculares se rompem, há uma cicatrização sobre o ferimento, e assim nós ganhamos músculos, e assim vai crescendo, né? Mas como desenvolver a nossa fé? Nós precisamos levar a nossa fé para a academia também, né? A palavra de Deus. Porque Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, não foi isso que aconteceu com Ezequiel lá no vale de ossos secos? Não foi isso? Profetiza sobre esses ossos, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor. Deus pergunta para você hoje: podem esses ossos viver novamente? Você acredita que essa situação difícil que você está vivendo pode se resolver hoje? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Somente quando nós colocarmos a nossa fé em ação, nós poderemos ser trazidos de volta à plenitude da vida espiritual com Deus. A primeira condição que nós vimos: uma honesta confrontação pessoal, uma introspecção. A segunda, nós precisamos despertar a nossa fé, nós precisamos acreditar que Deus pode na nossa vida. Amém? E a terceira e última condição que nós devemos observar nessa passagem, nesse texto lido, é a inspiração.
versículos 9 e 10, diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos mortos, para que vivam. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. É claro que o Espírito de vida profetizado sobre os ossos secos da visão de Ezequiel refere-se literalmente à vida física, a ossos, a nervos, a carne, a sangue, a pele, e metaforicamente refere-se ao ressurgimento, ao renascimento da vida nacional do povo judeu. Era uma nação que precisava ser restaurada. Esse é o sentido metafórico. Mas nós podemos estender a aplicação da visão para a condição da humanidade e para a divina intervenção que comunica a vida a um mundo perdido, a um mundo morto, conforme Efésios 2, de 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Este é o grande objetivo do Evangelho: comunicar a vida de Deus aos mortos. E aqui nessa visão nós podemos estender essa aplicação para esse sentido da vida. Confrontarmos a nossa real situação e nos colocarmos a nossa fé em ação são coisas essenciais, é verdade. São essenciais para nos trazer de volta à vida com Deus. Mas de nada valerão se em nós não habitar o Espírito de Deus. De nada valerá se em nós não houver a vida de Deus. A palavra hebraica ruá, citada aqui nesse texto de Ezequiel várias vezes, significa vento, espírito, respiração, que é a própria vida. E nos ensina que em todas as etapas do reviver, o Espírito de Deus está presente. Em todas as etapas, o Espírito de Deus está presente, se movendo em nosso meio. E sem Ele, nós somos apenas carne e sangue. 2 Coríntios 3 e 6 diz assim: o Espírito vivifica. O Espírito é quem dá vida. Ainda no verso 17 de 2 Coríntios 3 e 6, do capítulo 3, no verso 17, diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor Jesus é quem nos oferece vida hoje, meus amados. O Senhor é o dono da vida. João 10 e 10 nos diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Você precisa de um renovo espiritual hoje, de um reavivamento, de um novo fôlego de vida. Jesus morreu e ressuscitou para nos oferecer vida com Deus, e Ele pagou esse preço tão alto por mim e por você, para que eu e você pudéssemos viver com Deus. João 11:25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Versículo 10 do nosso texto base diz: então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo, um exército muito grande. Só poderemos ser um forte exército de homens e mulheres de Deus quando o Espírito Santo de Deus sobrar sobre as nossas vidas secas, quando o Senhor Jesus Cristo, aquele que por amor e graça se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, imerecedores, somente quando Ele habitar em nossos corações. Essas são as condições que nós devemos observar na visão dos ossos secos. Amém? Confrontação. Precisamos confrontar-nos sinceramente, honestamente, olhar para dentro da gente mesmo e ver qual é a nossa real situação. Depois nós temos uma provocação de fé, um despertar da nossa fé, acreditar que Deus pode nos levantar dos ossos secos, que Deus pode transformar a nossa história, assim como mudou da história do povo judeu. Nós devemos acreditar, nós somos provocados a acreditar. E a terceira, inspiração, sermos inspirados, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então assim nós seremos um grande exército de homens e mulheres valorosos na presença de Deus. Amém?